Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram o final de semana? Espero que todos estejam muito bem. Então, dando continuidade na explicação das aulas, hoje, segunda-feira, dia 24 de maio, começando com língua portuguesa. Variação linguística. Vamos entender o que é isso? Variedades linguísticas são as variações de uma língua, aliás, que uma língua apresenta em razão das condições sociais, culturais e regionais nas quais é utilizada. Então, nada mais é do modo que nós falamos, que nós nos comunicamos. Para dar um exemplo para vocês, tem um textinho aqui, ó, do Chico Bento. Declaração para os meus amigos. Cês são o colírio do meu olho, são o chiclete garrado na minha carça jeans, são a maionese do meu pão, o limão da minha caipirinha, o recheio do meu biscoito, mas tomate do meu macarrão, a pinco-mel do meu boteco. Então, assim, só por esse pedacinho do texto que a gente leu, nós percebemos que tem várias palavrinhas erradas, né? Não é a forma culta, a forma correta de falar. Por exemplo, ó, cês são o colírio do meu olho. Cês, qual que é o correto? Vocês, né? Mas o pessoal do sítio, o pessoal do campo costuma falar cês são, né? E para eles é o modo que está correto. Olho, é correto falar olho? Não, o correto é olho ou olhos, né? São o chiclete garrado. É correto falar agarrado? Não, é agarrado. Então, lendo o texto todo, ó, aqui, por exemplo, ó, Nossa Senhora. Eu entendi que ele quis dizer Nossa Senhora, né? Mas aqui o jeito dele falar, lá na região que ele mora, é assim que as pessoas se comunicam. Nossa Senhora. Então, essas palavrinhas são chamadas de variedades linguísticas. Atividades. Leia o texto abaixo e responda as questões. Prus mineiro. Prus mineiro é quem mora em Minas Gerais, né? Naquela região. 1. Não fica na montoeira de gente. 2. Se alguém espirrar, fala, Deus te crie. Legal. 3. Usa álcool em gel. Na verdade, usa álcool em gel, né? Mas lá eles falam álcool em gel. 4. Fica dentro de casa. 5. Não vai dar pra cada avó. Pra casa da avó, cada avó. 6. Não vai pra Guarapari, Cabo Frio, nem pra Porto Seguro. É difícil até para ler. 7. Limpa os trem onde põe a mão. Então, na verdade, limpa os trem, limpa os objetos, os utensílios onde põe a mão. 8. Gente gripada, arreda. 9. Mulher pançuda, cuidado brado. 10. Fica veiaco com os véi. Fica esperto com as pessoas velhas, né? Então, aqui, ó, é o modo como as pessoas de Minas Gerais falam. De repente, até pelo modo, pelo sotaque que eles têm, que é diferente do nosso, aqui na nossa região. Você teve alguma dificuldade para entender as instruções do texto? Então, é uma resposta pessoal. Você conseguiu entender tudo ou teve alguma dificuldade? B, sobre o que o texto fala? Então, esse textinho aqui, ó, ele está falando sobre o quê? C, identifique no texto lido palavras que você consegue perceber que estão escritas de modo diferente daquela que você costuma encontrar em textos de livros, jornais e revistas. Então, tem várias, né? Se nós voltarmos aqui no texto, ó, em todas as linhas vai ter alguma palavra escrita errada, ó. Num, já começou errado. Não fica na montoeira de gente. É não fica na montoeira. Existe essa palavra, montoeira? Não, né? Mas a gente entende o que é, na aglomeração. De gente, tá certo? Não, o correto seria de
espaço gente. Então, em todas as linhas tem palavrinhas escritas erradas. D. Você conhece algum outro exemplo dessas diferenças? A fala de algum amigo, familiar ou mesmo de algum personagem da TV, da internet? Então, é normal algumas palavras a gente falar errado no nosso dia a dia. Eu desconheço alguém que fala completamente correta as palavras. Infelizmente, né, no nosso dia a dia a gente acaba falando uma palavrinha ou outra errada. Mas não significa que você está errando de propósito. É o modo de como as pessoas daquela região se comunicam. Então, todas as pessoas se comunicam daquela forma, você acaba adquirindo esse costume. Por exemplo, uma coisa que eu lembrei agora, quando eu vim morar em São José do Rio Preto, eu vim de São Paulo para cá. Eu lembro de uma palavra que me marcou muito, a palavra orna. Eu lembro que minhas colegas, né, de escola falavam assim, isso aqui não orna. E eu ficava, gente, o que é isso? Orna, orna. E com o R bem puxado, né? Orna. Lá em São Paulo não era comum, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar de ornar alguma coisa. Então, ornar é combina, combinar. Por exemplo, essa blusa não orna com essa calça. Essa blusa não combina com essa calça. Então, esse ornar é o jeito da pessoa falar aqui. Está errado? Assim, não é a forma culta de falar, mas como todas as pessoas se comunicam dessa forma, então aqui na nossa região, não está errado. Dando continuidade, exercício 2, leia as palavras e reescreva-as, acrescentando a letra que representa o som que foi cortado. Então, nós vamos escrever novamente do modo correto. O C é a mesma coisa que o quê? Que você. Coceira. Tá faltando letrinha. Qual a letrinha? Escreve corretamente na frente. Mas eu não sei. Busca no dicionário, tá bom? No dicionário tem. Então, eu só vou fazer a leitura. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Buscar. Dizer. Tá tudo faltando letrinha. Vamos. Deixa. Ver. E do. 3. Descubra nas palavras a seguir a letra que foi acrescentada para representar os sons da fala. Depois reescreva essas palavras de acordo com a variedade padrão. Então, aqui, as palavrinhas também estão escritas erradas, só que aqui, ao contrário do exercício anterior, tem letra a mais. Por exemplo, mais. Tá errado. Por exemplo, eu falo assim, eu vou ao supermercado, mas você pode me levar? Não é mais, é mas. Nós. É certo falar nós? Não, né? O correto é nós. Capaz. É capaz que chova hoje. Tá certo falar capaz? Não, né? Capaz. Vez. Agora é a sua vez. Tá errado, né? É vez. 4. Leia as palavras e descubra qual foi a letra trocada para formar palavras que se aproximam mais da fala. Depois, copie-as ao lado e faça a troca das letras. Então, novamente, vocês vão escrever a forma correta aqui na frente. Eu vou fazer a leitura e vocês escrevam da forma correta. Encontro. Esperando, esqueceu, que, senhora, se, ensinando, comigo, comida, estrela. Todas erradas. Qual é a forma correta de escrever? Reescreve na frente. 5. Outro recurso utilizado foi a junção, foi juntar, né? Junção de palavras para formar uma nova. Ligue as palavras que foram formadas por meio deste recurso à forma padrão da escrita. Por exemplo, a gente fala assim, de uns anos para cá, na verdade não existe duns, né? Então, o que eu queria dizer? De uns anos para cá, então, eu vou ligar o duns
no D1, porque juntou esse D1 e formou duns. Proce, cos, dum e cumé. Então, aqui, ó, acho que vai ficar até difícil para ligar porque cortou, né? Mas não tem problema. Que nem aqui, por exemplo, ó, cumé. Eu teria que ligar no como é, só que ficou em folhas separadas, então pode escrever só na frente, o jeito correto, tá bom? Na hora de imprimir deu esse erro. Agora, matemática. 1. Marta ganhou um jogo de carimbos com o formato de sólidos geométricos. Quais são os nomes desses sólidos? Então, nós já vimos em vídeos anteriores que essas figuras geométricas nós chamamos de sólidos geométricos. Eu até já mostrei os nomes para vocês. Então, esse daqui, ó, parece aquele rolo de fazer massa de pizza, massa de pão que a mãe tem em casa. Qual é o nome? O nome dele é um cilindro. Então, eu escrevo aqui, ó. Esse aqui parece o dado. Qual é o nome desse sólido geométrico? Cubo. Esse daqui, que é um retângulo, né? Ele é retangular. Paralelepípedo. E aqui é uma pirâmide. A base dela é retangular. Então, é uma pirâmide de base retangular. 2. Ela carimbou algumas faces. A face é só o lado que a gente vê, tá bom? Ela carimbou algumas faces desses sólidos em uma folha de papel e obteve as seguintes imagens, que são essas imagens aqui. Escreva o nome das figuras geométricas planas que Maria obteve. Então, a figura geométrica plana é só a parte da frente, é só a parte que a gente vê, tá bom? Então, ó, como chama essa figura aqui? Retângulo. Essa daqui, quadrado, triângulo e círculo. 3. Após montar as caixas, André se separou, aliás, André a separou em 2 grupos, como mostra a ilustração abaixo. Então, ele separou essas caixas aqui, essas figuras, em 2 grupos. O grupo das pirâmides e o grupo de prismas. Assinale a característica ao seu respectivo grupo. São pontudas as pirâmides ou o prisma? Então, ó, que tem pontas, são pontudas as pirâmides ou os prismas? Só marcar X, tá? Possuem faces laterais, então o ladinho retangular. São as pirâmides ou os prismas? Possuem faces laterais triangulares, pirâmide ou prisma. E acabou. Então, por hoje é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só me perguntar. Estou à disposição de vocês. Tchau, tchau.